Eles trouxeram como evidência, mas quando expressaram, eles disseram exatamente a forma como Deus havia contado a Moisés. O que significa isso? Significa que a identificação no coração dos espias veio pelo Espírito. Eles confirmaram profeticamente a palavra que Deus havia entregue a Moisés, confirmando para Josué: é a terra que Deus tem para mim e Deus tem para você. Olha o que eu estou dizendo para você nessa noite. A minha história e a sua história depende do nosso posicionamento. A minha história e a sua história depende da nossa crença. Porque Deus diz: eu tenho uma terra que emana leite e mel. Eu tenho uma terra de sustento para você. Eu tenho uma terra de providência para você. Mas não basta crer. Você está entendendo? Diga amém. Para tomar posse da terra, você precisa entrar nela. Quando Deus liberou a palavra para Moisés, Deus estava dizendo para Moisés: a promessa está pronta, só depende do povo agora. Olha para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: agora só depende de você. A terra está pronta. Você entendeu? Vamos ler algumas referências de linguagem literal a respeito de mel. Abre comigo no Salmo 119. Depois você vai entender direitinho. Salmo 119, versículo 103. Salmo 119, versículo 103. Você achou? Diga amém. Você achou mesmo? Diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que a minha boca. O Salmo 119, então, faz uma relação do mel normal, numa linguagem literal, dizendo: a palavra do Senhor é como mel para a minha boca. Ela é doce como mel. Faz uma comparação literal. Então ele diz: toda vez que Deus fala comigo, toda vez que Deus ministra no meu coração, a palavra de Deus vem sobre mim como? É doce como mel. Você entendeu? Faz uma comparação literal à palavra mel. Então, aqui no primeiro texto que eu separei, Deus diz assim para nós: a palavra de Deus é doce como mel. Vai lá agora em Ezequiel capítulo 3. Vou fazer você ler, depois eu vou explicar. Ezequiel capítulo 3. Versículo 3. Ezequiel 3, versículo 3. Diz assim. Versículo 2. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Olha aqui para mim. No primeiro texto do Salmo 119, Deus compara o mel à palavra de Deus. Sim ou não? No texto de Ezequiel capítulo 3, versículo 3, Deus compara o mel ao rolo que Ezequiel comeu. Era uma visão no espírito. Ezequiel não comeu o rolo de verdade. Ezequiel não comeu o texto de verdade. Era uma visão espiritual. Aí ele diz assim: eu recebi uma ordem do céu. O céu disse para mim: come esse rolo que eu estou te dando. E eu então, em espírito, peguei o rolo, comi o rolo. E quando eu comecei a comer o rolo, ele me veio à boca doce como? O que era o rolo que Ezequiel estava comendo? A palavra o quê?
A palavra profética. Porque se você for continuar lendo o capítulo 3 de Ezequiel, Deus disse assim: agora sai e profetiza, Ezequiel. Então o que Ezequiel comeu naquele dia era um rolo que continha as palavras proféticas de Deus. E Deus também compara as palavras proféticas, as palavras reveladas como mel. Vamos ver o último exemplo que você vai entender. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, versículo 9. Apocalipse, último livro, capítulo 10, versículo 9. Você achou aí? Diz assim, acompanha aí comigo. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me deste o livrinho. Ele então me fala, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como? Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como? Porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Olha aqui, João, na ilha de Pátimos, tendo uma visão espiritual a respeito dos últimos dias. O livro de Apocalipse significa livro revelado. João tendo uma visão espiritual, chega um anjo diante de João e com um livrinho na mão. E o anjo fala com João assim, João, come esse livrinho. Come o livrinho todo. Aí o João recebe o livro da mão do anjo e come o livro. E ele diz assim, na minha boca ele era doce como? Quando chegou no meu estômago, ele se fez amargo. Mas enquanto eu estava mastigando, enquanto ele estava na minha boca, o gosto desse livrinho era doce como? O que tinha nesse livrinho? O que é que tinha no livrinho que João engoliu? Alguém arrisca? Se você continuar lendo o capítulo 10, ele diz assim para João, Deus diz para João, você já comeu o rolo? Agora conta tudo, o que eu, o Senhor, te revelei. Então presta atenção aqui em mim, para de ler um minutinho. Então eu escolhi 3 textos que falam a respeito de mel. Mel não comparado ao mel de abelha. Mel que no original tem um significado forte, vinculado à palavra de Deus. Por isso eu separei esses 3 textos. E ele diz assim, o primeiro texto, a palavra de Deus é doce como mel. Então ele compara o mel à palavra de Deus pura. A palavra de Deus que você lê, quando você pega a sua Bíblia e você lê, você está lendo a palavra de Deus. Aí no segundo exemplo ele diz assim, Ezequiel, quando ele chama Ezequiel para a chamada vocacional da vida de Ezequiel, ele diz para Ezequiel, come o rolo. E Ezequiel come aquele rolo. E ele diz, então sai às nações agora, Ezequiel, e profetiza, porque agora está dentro de você. Ele compara o rolo que Ezequiel comeu ao mel. O que significa isso? Ele está dizendo para nós, o mel também é comparado à palavra profética. A palavra que fala a respeito de coisas que ainda estão por vir. E no último exemplo, em Apocalipse capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz assim, o livrinho que João comeu, na visão espiritual que ele teve, que o anjo o entregou, também na sua boca era doce como mel. E aquele livro era doce como mel na boca, mas quando chegou no seu estômago, ficou... Por quê? Por que o livrinho significava?
A palavra revelada, os segredos dos céus para a terra. Por isso que quando João comeu, no início era doce como mel. Depois que pesou na barriga, no estômago, ela ficou amarga. Porque é uma palavra difícil. É uma palavra de juízo. É uma palavra de redenção para aqueles que são salvos. Para aqueles que entendem a palavra de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Então Deus compara o mel a 3 níveis. O primeiro, a palavra pura de Deus. O segundo, a palavra profética de Deus. E no terceiro, a palavra revelada de Deus. E você ainda acha que quando Deus chamou Moisés e disse para Moisés: Moisés, eu tenho uma terra separada para você. Moisés, eu tenho uma terra larga, uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Deus estava falando apenas do mel que é retirado da tâmara? Claro que não. Deus estava dizendo muito mais a Moisés. Deus estava dizendo para ele: eu tenho separado para você uma terra que tem sustento, que vai, uma terra fértil, uma terra próspera, uma terra que não vai faltar absolutamente nada. Mas também sobre essa terra está revelada a minha palavra, o conhecimento de Deus, a palavra profética dos céus, os segredos do coração de Deus para o meu povo. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, é o lugar onde as coisas lhe serão reveladas. Moisés, é o lugar onde a vitória lhe será revelada. Essa terra é o lugar onde o poder de Deus vai ser totalmente manifesto na minha vida e na sua vida. Deus estava dizendo para Moisés: lá, todo olho verá sinais na terra e debaixo da terra. É nessa terra que se cumprirão a palavra pura. É nessa terra que se cumprirão a palavra profética. E é nessa terra que se cumprirá a palavra revelada, os segredos do coração de Deus para a humanidade. Você está entendendo? Diga amém. Eu preciso que você preste atenção no que eu estou dizendo. Deus está dizendo para nós essa noite, a promessa que Deus fez a meu respeito e a seu respeito não é palavra pura. Deus tem segredos e vitórias exclusivos para cada um de nós. A palavra que Deus manifestou não é palavra pura, tem poder preso a elas. É por isso que você precisa hoje dizer para você mesmo: eu preciso acreditar no que a palavra de Deus diz para mim. Quando é liberado para você do altar uma palavra, não é uma palavra comum. Ela tem que ser doce como mel, porque ela pode ser só palavra, ela pode ser palavra profética, mas também ela pode ser segredos do coração de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quando Deus disse para Moisés: sai daí, Moisés, eu vou ajudar você a deixar de ser escravo, para você ser dono de uma terra onde eu nunca mais vou parar de falar com você. Irmãos, não tem outro lugar na terra onde Deus desceu e colocou os seus pés. Deus nunca fez isso aqui. Deus nunca fez isso nos Estados Unidos. Mas Deus fez isso em Israel muitas vezes. Muitas vezes. Deus desceu do trono e tocou a terra. Em nenhum outro lugar da terra Deus se manifestou com tanto poder e glória como naquele lugar. Os nossos heróis são os desenhos animados, os heróis das crianças de lá. Elias, Eliseu, Débora, Abraão, Isaac e Jacó, porque não vieram de histórias contadas, foram o poder revelado, palavra profética de Deus manifesta na terra. Pastora, o que a senhora quer dizer? Eu preciso que você entenda que o que Deus tem para você, a vitória, o segredo que Deus tem para a sua vida é muito maior, muito mais significativo do que a tua mente pode alcançar. Porque a mente do Moisés só alcançou esse mel. A mente do Moisés só alcançou que a terra produzia alguma coisa, que tinha comida, que tinha sustento.